Hoje é sábado, é dia de programa em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. A gente começa agora a apresentar o programa de todas as semanas aqui na Inova. Daqui a pouco a gente se encontra aqui, no Em Comum. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Não deixe o seu filho brincar com o perigo. A Prefeitura de Manaus alerta para a importância da vacinação infantil. Desde o nascimento até os 14 anos de idade, são mais de 18 vacinas que precisam ser tomadas no tempo certo. Saúde não é brincadeira. Procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e vacine as crianças. Para saber mais, acesse censa.manaus.am.gov.br. Se tem vacinação, tem trabalho da Prefeitura de Manaus. É pé de piche ou pé de lama? Mano, depois da parceria que o governo fez pra asfaltar Manaus, é só pé de piche. O melhor de tudo é que agora o Asfalto Amazonas tá levando asfalto pra tudo que é canto. E já tem obra em mais de 30 municípios. Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo logo vai estar aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ô pé de piche. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. E hoje é sábado, a gente não pode deixar de visitar a Glacial. A Glacial tem 1000 opções de sorvetes, picolés, paletas, enfim. Glacial. Doce de leite é o meu preferido lá. Doce de leite. A deputada Alessandra Campelo está aqui conosco e é um prazer recebê-la aqui, deputada. Até porque foram muitos momentos na política este ano e as mulheres sempre foram inspiradoras. E a senhora faz parte daquelas mulheres, do grupo de mulheres que inspiram, né? E a gente fica muito feliz em tê-la aqui, juntamente a sua equipe, que ninguém faz nada sozinho, nós temos que ter uma equipe que participe dessa orquestra. A senhora é a maestrina de um grupo que tem que manter o afinamento, né, durante o espetáculo. Ela é a maestrina, mas o grupo tem que estar trabalhando coeso de uma forma muito bem afinada. E antes de nós entrarmos no ar, eu ouvi uma frase que me deixou muito feliz e que todas as mulheres deveriam ter isso em mente. Eu já nasci pronta. Verdade. Como é essa inspiração da mulher? Eu fiquei com isso na cabeça, eu já nasci pronta. Na verdade, eu acho que todas as mulheres, elas nascem prontas, elas nascem como já nascem como mulheres empoderadas, elas precisam apenas descobrir o poder que têm, né? E é para isso que a gente luta, para que as mulheres possam viver na sua plenitude, né? Na plenitude da sua capacidade intelectual, da sua capacidade produtiva de trabalhar, quando é o desejo dessa mulher, na sua plenitude em todas as áreas. Né? Então, às vezes, quando as pessoas perguntam, já está pronta? Eu digo, eu já nasci pronta. Né? Então, isso aí é uma boa dica, um bom ensinamento para aquelas mulheres, inclusive, que querem incursionar pela política, não é? Verdade. Porque, às vezes... E a gente precisa, viu, de mais mulheres na política. Sim, aquela cota é preenchida, mas parece que ela é preenchida por obrigatoriedade, né? É verdade. A mulher sempre, às vezes, fica relegada ao segundo plano, né? Melhorou um pouco. Júlio, desde que há alguns anos, né, há 4 anos, a gente passou a ter direito não só a 30% das vagas de candidatura, porque antes, para quem está assistindo entender,
os partidos eram obrigados, em qualquer candidatura do Legislativo, colocar 30% de mulheres como candidatas. Mas eles colocavam as mulheres como candidatas, mas não davam as condições necessárias para aquela mulher chegar até o eleitor. E criou-se aquela lenda de que a mulher não vota em mulher, as pessoas não querem votar em mulher. Não era isso, é que as mulheres tinham e têm mais dificuldade de colocar suas ideias até o eleitor, porque a mulher tem menos espaço. Mas aí, na última eleição, já na anterior a esta que eu concorri agora, nós tivemos direito a 30% das vagas e 30% do tempo de televisão, da cota do fundo partidário, enfim, a gente pôde ter acesso a mais recursos. Isso fez com que a gente aumentasse. Primeiro a gente saiu de 12% para 15% no Congresso Nacional e agora a gente está em quase 18% das vagas. Ainda é pouquíssimo. É verdade. Porque nós somos 52% da população, ou seja, a gente é mais da metade da população e mais da metade dos eleitores, são eleitoras. São eleitoras. Então, o justo seria que nós tivéssemos mais da metade das cadeiras, para que o parlamento pudesse representar a sociedade. Porque o que é o parlamento? Ele representa a sociedade. Como é que uma sociedade que tem mais da metade de mulheres pode ser representada num parlamento que só tem 18% de mulheres? Né? Então a gente precisa aumentar. Na Assembleia foi histórico. Este ano foram eleitas 5 deputadas. Foi a primeira vez que 5 deputadas são eleitas. É porque a galeria mesmo de deputadas mostra isso, né? A história ainda é muito tímida em relação à participação feminina na política amazonense. Em 200 anos de Assembleia, quase 200, mais de 180, acho que 187 anos, salvo engano. Ou seja, em quase 2 séculos, apenas 18 mulheres já assumiram o mandato como deputada estadual. 18. E a dona Maria de Miranda Leão quebrou esse tabu. Foi a primeira mulher eleita do estado. Foi a primeira mulher a ser escolhida. Beth Azizi foi a primeira e única presidente da Assembleia Mulher. Eu fui a única primeira vice-presidente da Assembleia. Apenas 2 mulheres conseguiram ter 3 mandatos. A Socorro Dutra. E eu fui a segunda agora com o próximo mandato que vou assumir. A segunda mulher da história do Amazonas a ter 3 mandatos. Apenas 10 tiveram um segundo mandato. 8, na verdade. 2 novas vão ser agora com a Maiara e a Joana, que foram reeleitas, né? Então vão fazer parte das 10 mulheres que conseguiram ter 2 mandatos. E a gente tem mais a Mayra, que foi eleita, que é de Parintins, mas foi eleita, enfim, no estado todo, e a Débora Menezes. Então, seremos 5 mulheres. Eu, a mais velha e mais experiente delas, eu tenho 48 anos, e elas todas na faixa de 30. Mais velha não, cronologicamente capaz, né? Porque a gente não vai ficando velha, a gente vai ficando cronologicamente capaz. A gente não vai repetindo os mesmos erros que a gente cometia. O tempo, ele traz pra gente... Maturidade. Maturidade, sabedoria, né? Claro que tem também, como qualquer idade, quando você envelhece, o corpo todo envelhece, a vista, enfim, os movimentos, isso é normal e é natural do processo de desenvolvimento do ser humano, porque só não envelhece quem morre cedo, né? Qualquer pessoa que vai viver muito vai envelhecer. Mas isso, você falou uma coisa muito certa, a experiência, a maturidade... traz mais tranquilidade para a gente ver as coisas. Melhora nossas escolhas, nossas opções, aprendizado, não é? Parece que vai iluminando a nossa mente. Deputada, este ano foi um ano de grandes conquistas para a senhora na Assembleia, né? Como presidente da Comissão da Mulher, a senhora realizou diversos projetos, diversos trabalhos voltados às mulheres, inclusive de assédio à mulher, que por mais que campanhas sejam desenvolvidas, as mulheres continuam sendo muito assediadas, né? Muito. Sexualmente, moralmente, enfim. A importunação sexual é um crime que tem crescido muito no Brasil todo, né? Mas hoje ele é tipificado como crime. Então a importunação sexual, ela inclusive dá cadeia, né? É importante que as mulheres saibam. E a importunação sexual é qualquer ato que dê algum tipo de prazer ao outro, algum tipo de prazer sexual, enfim, e que não seja consentido pela pessoa. Um beijo forçado, uma passada de mão, por exemplo, isso é importunação sexual e dá crime. E a gente criou uma campanha, na época ainda do Boi, no meio do ano, do Festival de Parintins,
que foi a campanha Deixa de Enxerimento, importunação sexual é crime. A gente usou a palavra enxerimento para... Que é o linguajar regional. Que é o linguajar local. E a gente fez essa campanha, inclusive, nas embarcações que foram para Parintins. Porque quem não costuma viajar de barco, e o povo do interior viaja muito, né? Mas quem é da cidade não sabe, as mulheres sofrem importunação sexual e assédio na embarcação. De bêbados, à pessoas noite, fica tudo escuro no meio do rio, as mulheres estão nas suas redes, porque a maioria da população viaja em redes, e os homens assediam, importunam, passam a mão, tentam, enfim, de alguma forma tocar nessas mulheres sem o consentimento delas nos barcos. E como que ela vai identificar à noite? Escuro, no meio do rio, num barco onde está todo mundo dormindo, enfim. E a gente fez uma campanha nas embarcações. Essa foi uma das grandes conquistas realizadas pela senhora na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas durante este ano, 2022. Na verdade, foram várias ações, tivemos né? várias eu acompanho leis, pelas redes sociais e vejo e a gente acompanha casos concretos, mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica, violência sexual, importunação, violência política de gênero. Nós estamos acompanhando o caso de 2 vereadoras, a vereadora Tatiana Franco, eu li de isso. Borba, que o prefeito disse que ia dar uma ripada nela, falou isso em público, pegou uma madeira e pegou um cinturão, enfim, uma ripa, algo assim, e bateu naquela madeira e ficou batendo como se estivesse simulando o que iria fazer... O ataque à vereadora. A vereadora, né? Foi uma ameaça, né? Isso é violência política. Violência política de gênero e a violência contra a mulher. Aí agora a gente está acompanhando o caso da vereadora Lindinês de Manacapuru, que teve o seu mandato cassado 2 dias seguidos, resolveram cassar o mandato, alegam que ela teve faltas, mas as faltas foram na pandemia, quando ela estava dentro do hospital com a avó, que veio a falecer e que é de conhecimento público. Mas mesmo assim tentaram cassar o mandato dela em um dia, a justiça devolveu o mandato, no outro dia inventaram outro motivo para cassar novamente. Enfim, para nós mulheres é sempre mais difícil chegar ao poder, porque se fosse fácil, nós não seríamos só 5 numa Assembleia de 24 parlamentares. E é sempre difícil também manter esse espaço. As mulheres são muito rotuladas, né, deputada? As mulheres são rotuladas de forma, assim, vergonhosa, vamos dizer assim, pelos homens, pejorativa, né? Pelos homens, né? Sim. Porque eles esquecem que eles vieram de uma mulher, né? Todo mundo veio de uma mulher. Eu costumo dizer, metade da população é mulher e a outra metade nasceu de uma mulher. Exatamente, mas todo mundo veio de uma mulher, né? Não tem como chegar ao mundo sem vir de uma mulher, né? E assim, essa é uma coisa cultural que a gente tem que combater, né? Por isso, eu costumo dizer, e tenho leis para ensinar combate ao machismo, para ensinar a Lei Maria da Penha, e o combate à violência doméstica nas escolas. Eu tenho leis e é obrigatório que esse assunto seja abordado de forma transversal, né, nas disciplinas, porque a gente precisa educar de criança. A gente ensina para o filho que não pode bater, que não pode roubar, que não pode fazer coisas erradas. Que não pode jogar lixo na rua. Por que a gente não ensina desde pequeno ao menino que não pode agredir a mulher, enfim, ensina tudo isso dos direitos de respeitar a mulher enquanto ser humano. E eu acredito que uma mudança verdadeira, ela só vai acontecer quando nós educarmos as gerações que estão crescendo agora para que elas já cresçam com outra mentalidade. Isso é importantíssimo, deputada. Outros projetos que foram votados durante a Assembleia que a senhora conseguiu aprovar? Bem, eu acho que, assim, se eu fizesse um balanço do meu mandato desses últimos 4 anos, né, a Lei de Combate à Violência Obstétrica, eu acho que é uma das principais, né, do meu mandato. Hoje isso é criminalizado no Amazonas, as pessoas respondem, os profissionais que se envolvem em violência obstétrica respondem. Eu acredito que a Lei da Dignidade Menstrual, que é meio que o meu xodó. Também eu vi aquilo ali. Combate à pobreza menstrual. Muita que gente a mulher não tem o Exatamente. Em cada 4 meninas, pelo menos uma, muitas vezes são, né? 2, não tem acesso a absorvente higiênico. Sim, o absorvente. Elas usam jornais, pedaços de pano, de estopa, de qualquer coisa, plástico. Eu achei também, eu considero uma das leis muito boas. E a pobreza menstrual, ela é uma pobreza silenciosa.
Porque a pessoa, quando passa fome, fala, tô com fome, pede dinheiro. A mulher não sai na rua pedindo um absorvente. Não. Né? Por quê? Porque a menstruação, embora seja um processo natural da mulher, ela é tratada como tabu. Então a mulher esconde que está menstruada, né? Por muito tempo, as pessoas mais antigas foram ensinadas de que a menstruação era a vergonha da mulher, né? Era algo assim. Então a mulher esconde aquilo. Então essa pobreza, ela é escondida também. Então você imagina milhares e milhares de meninas que faltam aula porque não têm acesso ao absorvente higiênico, meninas pobres. Para você ter ideia, Júlio, a ONU Mulheres tem uma pesquisa que mostra que as meninas que vivem em situação de pobreza, extrema pobreza, perdem cerca de 50 dias de aula por ano por conta da pobreza menstrual. Então hoje o governo do estado ele distribui absorventes higiênicos nas escolas, foi algo que iniciou este ano, a campanha eleitoral parou um pouco isso porque não é permitido distribuições, mas agora vai voltar com força total no próximo ano e as meninas, isso é exemplo para o Brasil. O Amazonas ele distribui para o mundo. Para o mundo, deputada, é verdade. É para o mundo, verdade. Porque nós temos países pobres, né? Que as moças também passam por toda a situação, né? A pobreza no Brasil aumentou muito. As famílias em situação de pobreza aumentaram mais de 20%, de acordo com o Cadastro Único de Pessoas em Situação de Pobreza. Isso é um dado federal. E em extrema pobreza, 48%. Então, assim, é um aumento muito grande de famílias em situação de pobreza, extrema pobreza. Isso é uma herança da pandemia. Nós vamos demorar alguns anos para poder avançar. Agora, isso também me faz, falando ainda desse resumo dos últimos 4 anos, eu me licenciei da Assembleia e fui para a Secretaria de Assistência Social. Então, lá exatamente para combater a pobreza e a extrema pobreza, eu criei, junto com o governador Wilson Lima, o Auxílio Estadual Enchente, o Auxílio Estadual Permanente, que beneficia 300 mil famílias no Amazonas, e o programa Prato Cheio. São restaurantes populares espalhados em todo o estado, servindo por dia mais de 20 mil refeições adequadas, né, nutricionalmente adequadas para pessoas que vivem com insegurança alimentar. Então, acho assim que essa minha passagem pela assistência social, com políticas específicas de combate à pobreza, a lei da dignidade menstrual, a lei de combate à violência obstétrica e a nossa atuação em defesa de mulheres que foram agredidas, apoiando famílias de mulheres vítimas de feminicídio. Abusadas. Eu acho que isso assim, seria um resumo do meu mandato dos últimos 4 anos, que eu concluo agora no próximo mês de janeiro. Dia 31 de janeiro acaba o meu 2º mandato e, se Deus quiser, 1º de fevereiro, o 3º. Então, eu estou muito feliz de poder ser a voz das mulheres amazonenses na Assembleia. E cronologicamente capacitada desse novo grupo que vai assumir. Muito feliz. Cronologicamente vai ser. Muito feliz. As minhas colegas todas têm em torno de 30 anos, eu digo, eu sou a mãezona, tá? E vão se aconselhar. Com certamente certeza. Vão pedir. Com certeza, mas são meninas jovens, muito capazes, muito lutadoras, né? Atuantes. Eu tenho muito orgulho das minhas colegas, deputada Terezinha, deputada doutora Maiara, deputada Joana Dark, são muito combativas e aguerridas. Tenho orgulho da nossa deputada Nesme, que se afastou um pouco por um problema de saúde, já nesse último ano do mandato, mas que também fez leis importantes para a assistência social. E estou muito feliz em receber a Mayra e receber a Débora, que são 2 jovens que com certeza vão contribuir, vão oxigenar, né, o parlamento. Deputada, muito obrigado pela sua presença aqui. Um feliz 2023, que a senhora continue desenvolvendo boas ideias, que continue levando a essas meninas, as mulheres, as famílias carentes, boas energias, vamos falar assim, porque às vezes a energia nossa é tão prejudicada porque a gente não tem apoio. E a senhora tem feito isso brilhantemente como deputada, como secretária, como mulher, como mãe, como criadora de cachorro, um pouco de tudo, porque a gente também tem que valorizar os nossos animais em casa. E a senhora gosta muito dos seus bichinhos. Gosto. São seus filhotes de 4 patas. É verdade. Não é? Eu é que quero agradecer, Júlio, parabenizar você por ter esse espaço sempre democrático, aberto a todos, que trata dos assuntos mais variados, mas que, principalmente, quem assiste seu programa sempre aprende algo a mais, entende algo a mais, sai bem informado. Então, quero agradecer a você, ao Marco Belém, toda a sua equipe, tá? Por esse, não só pelo espaço que eu tive, mas pelas notícias e informações que você leva para a sociedade. Quero aproveitar também a oportunidade para agradecer
Em primeiro lugar, o povo do Amazonas, que me reconduziu para o 3º mandato, e eu quero exercer esse 3º mandato assim, muito mais dedicada ainda. E agradecer a oportunidade também que tive, dada pelo governador Wilson Lima, pela primeira-dama Tayana, como secretária de Assistência Social, de poder levar política pública e benefícios para as pessoas que mais precisam nesse estado. E vou estar lá contribuindo. Com certeza. E muito feliz. E te desejo também, você e toda a sua equipe, um Feliz Natal e um Ano Novo de 2023 com muitas realizações. Boas energias. Deputada, muito obrigado. Daqui a pouco eu retorno, tem mais em comum pela Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Não deixe o seu filho brincar com o perigo. A Prefeitura de Manaus alerta para a importância da vacinação infantil. Desde o nascimento até os 14 anos de idade, são mais de 18 vacinas que precisam ser tomadas no tempo certo. Saúde não é brincadeira. Procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e vacine as crianças. Para saber mais, acesse censa.manaus.am.gov.br. Se tem vacinação, tem trabalho da Prefeitura de Manaus. Diz aí, meu amigo, é pé de piche ou pé de lama? Mano, depois da parceria que o governo fez pra asfaltar Manaus, é só pé de piche. O melhor de tudo é que agora o Asfalto Amazonas tá levando asfalto pra tudo que é canto. E já tem obra em mais de 30 municípios. Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo logo vai estar aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ô pé de piche! Eu estou voltando com o Incomum e eu sempre penso em sorvete, paletas, picolés, enfim. Hoje é sábado, né? Eu quero me lembrar sempre que tem a Glacial. Aí todo mundo diz, mas por que você é diabético e pensa em sorvetes, em paletas, em picolés? Porque lá na Glacial também tem opção para quem é diabético. E a gente tem que equilibrar muito esse açúcar, né? O consumo de açúcar. Então eu tenho que controlar esse açúcar. E falando de açúcar, eu estou aqui diante do Dr. Cavalcante Júnior, que é oftalmologista, especialista em glaucoma, faz atendimento de diabéticos, enfim. Às vezes a gente esquece que a visão é importantíssima e a gente pensa que nós só vamos ter problemas de visão quando nós chegarmos aos 50, 60 anos. Muito pelo contrário, se as pessoas tivessem consciência de que a visão deve ser tratada desde os primeiros meses da sua vida, a gente não teria tantos problemas graves lá na frente. Obrigado, doutor, por estar aqui conosco, e a gente vai falar sobre olhos, sobre visão, sobre a importância que a gente tem, que a gente não dá, aliás, e que a importância que a gente deveria dar à visão. O senhor que é sócio da Vision, que é uma empresa que faz diversos atendimentos, né? O senhor é especialista em glaucoma, em cirurgia refrativa e outras especialidades, né? Obrigado por estar aqui conosco. Eu que te agradeço, é um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso, informativo, que ajuda muito a sociedade em todas as áreas, né? E a gente fica feliz. Somos suspeitos, né? Porque gostamos demais da visão. Para te ter uma ideia, Júlio, a visão é responsável por quase 90% da integração do ser humano com o ambiente. Então, basta você fechar os olhos por alguns segundos e sentir o quanto ela é importante, né? O quanto impotente você se torna quando não se cuida dela.
E esse cuidado, como você bem o disse, não é a partir só dos 50. Na realidade, já existem doenças congênitas. Então, desde quando nasce, existe aquele famoso teste do olhinho, que eu tive o privilégio de fazer parte, junto com o vereador Elias Remano, e na época se tornou obrigatório na rede pública. Perfeito. Né? Eu, enquanto servidor à época, a gente trabalhou muito nesse sentido. A gente conseguiu montar, eram 4 ou 5 maternidades estaduais, a gente orientava, capacitava os pediatras neonatologistas e para aquelas crianças que no exame de triagem tinham alguma suspeita, nós íamos lá e avaliávamos essas crianças. Você sabia que uma criança pode nascer com um tumor interno no olho que pode ser letal? O exemplo está aí do Thiago Leifert, né? Que tomou as redes sociais. E emocionou todos nós, perfeito, né? Mas a criança pode nascer com catarata congênita. E a gente não sabe disso, né? Pois é, então tem muitas coisas que começam aí a partir de desde quando nasce. A gente tem meio que um protocolo que diz que de 0 até 2 anos faça-se a avaliação estrutural do olho a cada 6 meses, a partir dos 2 anos anualmente, e a partir do momento que se encontrar algum problema, ter uma rotina de no mínimo a cada 6 meses. Doutor, o que é glaucoma? Às vezes as pessoas confundem muito glaucoma, a pressão ocular, com a pressão arterial, né? As pessoas dizem, não, a minha pressão arterial está tranquila. E muitas vezes a pessoa não avalia que a pressão ocular está alta. Quando ela chega no oftalmologista, não há mais como salvar a sua visão, né? Perfeito. Na realidade é o seguinte, o glaucoma, vamos aproveitar aqui um olhinho didático que a gente gosta. O olhinho didático que a gente tem aqui, né? O glaucoma é uma doença interna do olho. Aqui dentro do olho existe a retina, que está aqui em laranja, e aqui em amarelo o nervo óptico. Se eu olhar aqui, ó, ele é formado por várias fibras, parecem vários conduítes. Então isso são fibras nervosas. Então um conjunto de fibras nervosas formam um nervo óptico. O glaucoma é uma doença onde há perda das fibras nervosas. Qual é o principal fator de risco dessa doença? Aumento da pressão ocular na grande maioria. Nós temos uma pressão ocular que ela é independente da pressão corporal. Ela vai de 10 a 21 milímetros de mercúrio. Então todo oftalmologista deveria, no consultório, principalmente nas pessoas maiores ou iguais a 40 anos, medirem a pressão ocular, para se ter uma ideia, pelo menos naquele momento, se a pressão está dentro do normal ou acima do normal. Mesmo que esteja dentro do normal, ainda em consultório, existe o fundo de olho, que é a fundoscopia. Na fundoscopia a gente avalia através da pupila, mesmo fechadinha, não dilatada, a gente consegue ver a aparência desse nervo. E o nervo glaucomatoso tem uma aparência sugestiva. E através dessa aparência, ou em virtude da pressão, mesmo que seja naquele momento estiver acima de 21 milímetros, existe um conjunto de exames especiais que não cabem dentro do consultório, mas numa sala anexa, onde a gente avalia como está essa viabilidade desse nervo até confirmar a doença. A pessoa pode ficar imediatamente cega se tiver glaucoma ou há tratamento para a doença? Quando eu falo assim que as pessoas devem avaliar sempre a sua visão, eu confesso que eu sou subordinado e que eu tenho que procurar mais vezes o oftalmologista. A gente cuida do corpo e esquece da... A visão faz parte do corpo, mas a gente esquece da visão, né? Porque, como diria minha professora saudosa Vânia Pimentel, seus olhos são o espelho da alma, a minha deve ser linda, né? Eu não esqueço nunca dessa frase. E a visão realmente é o espelho da alma, né? A gente consegue ver muitas coisas por meio da visão, né? Então a gente esquece da visão. Trata do resto do corpo, mas esquece da visão. É aquela história, só dá valor quando perde, né? Na oftalmologia, na área do glaucoma, esses exames que eu falei, que complementam e auxiliam no diagnóstico, eles nos ajudam a definir o tipo de glaucoma. Então existe o glaucoma, é nisso que vai conduzir o tratamento. Mas de uma maneira simples para se entender, existem os glaucomas primários, que são a maioria, é aquele que não tem uma causa definida. Infelizmente há um desequilíbrio
entre a produção do líquido interno e a drenagem dele. Esse desequilíbrio leva a um acúmulo desse líquido que acaba superando a pressão sanguínea que entra dentro do olho, no nervo óptico, morrendo as fibras. E existem os glaucomas secundários, que esse tem causa definida. Por exemplo, um trauma ocular, uma bolada no olho, pode gerar uma catarata, pode gerar um glaucoma. Uma infecção grave dentro do olho, Uma pode conjuntivite. gerar a conjuntiva tem que ser mais profunda. A conjuntiva já é aquela membrana transparente que fica sobre o branco do olho. Para afetar a um ponto de gerar o glaucoma, tem que ser mais interno. A gente chama essa área aqui, Júlio, vou tirar aqui com licença a córnea, aqui tem a pupila e a íris. Então tem que ser uma infecção, uma inflamação muito poderosa, mais interna, perfeito, que possa afetar a íris. Essa produção. Na íris a gente chama de corpo ciliar, que é o local onde se produz esse líquido. E por ser secundário, significa que se você tratar, suspendeu a causa, a pressão regulariza e o teu nervo agradece. Se não há lesão nervosa, não há glaucoma. Então, aberto, primário ou secundário. Aí existe a subclassificação, se ele é de ângulo aberto, estreito ou fechado. Nós não estamos falando de produção e de drenagem, então a drenagem ela é muito importante, porque você pode usar medicamentos para diminuir diminuir a produção e até melhorar a drenagem. Mas se você não conhecer a drenagem em detalhe, a drenagem é o seguinte, é aqui na frente, é como se fosse o ralo do olho. O líquido é produzido aqui, ele é transportado entre a lente e a pupila, vem para frente e é drenado. Se esse ângulo for aberto, você tem várias opções, tanto de medicação como de laser. Se esse ângulo for estreito ou fechado, aí sim, pode gerar uma pressão do olho tão alta que vai gerar um glaucoma agudo. E esse é o mais grave e pode cegar em horas e até em dias. E olha, às vezes as pessoas não têm conhecimento e acham colocar colírios, leite de peito, limão com pingado. Colírio do vizinho, Colírio do vizinho, enfim. Os colírios que a gente às vezes... Vou falar até uma curiosidade. Você me rememorou aqui uma vez, eu atendi uma paciente do interior que teve uma úlcera grave na córnea, a córnea ficou comida, porque ela orientaram ela a colocar bosta de vaca no olho. Olha só isso. Leite de peito era até comum, eu vi isso, agora bosta de vaca foi inusitado. Eu também nunca tinha, como falam os caboclos, eu nunca tinha visto isso, né? Porque realmente é algo incomum, né? Totalmente incomum. Incomum, né? Doutor, a catarata, todos nós vamos ter catarata? Perfeito. Aqueles que vivem muito terão. É a história do homem que vive muito vai ter um problema na próstata um dia. Então, isso aí, os médicos falam. Por enquanto, todos falam. Aí tem gente, eu perguntei uma vez para o médico, por que a pessoa não teve? Porque morreu antes de ter o problema da próstata. O que é a catarata, Júlio? Nós temos duas lentes naturais no olho. Uma que fica na frente, que é a famosa córnea, ela envelhece, mas raramente precisa ser trocada. Em condições extremas, pode precisar um transplante de córnea. Só que a lente interna do olho, que fica aí, essa aqui é o cristalino. O cristalino, com o decorrer da idade, ele vai tendo algumas transformações. A primeira delas é lá para o final dos 30, a partir dos 40. Ela vai perdendo a elasticidade, então ela vai ficando dura. É por isso que o braço vai ficando curto. Você melhora o teu foco aumentando a distância, porque ele não consegue mais ter elasticidade para você ver bem para perto. Uma outra propriedade que vai perdendo é a transparência. A lente vai ficando opaca, podendo chegar numa fase bem mais avançada e ficar completamente branco. Imagina a qualidade visual de quem tem a lente interna branca. Não há óculos que dê jeito. Não. Por isso tem que ser removida e colocada no lugar dela uma lente intraocular. E essa cirurgia é tranquila, todos nós vamos fazer um dia. Infelizmente, vamos todos ter que passar por essa... Olha, é muito tranquilo, assim... Eu sou formado há 25 anos como médico, tenho 23 anos de oftalmologia, eu já vi muitas transformações tecnológicas. Hoje em dia, a tecnologia está tão boa, se você tem esse recurso, e felizmente nós temos lá na Vision, hoje, Júlio, a gente faz cirurgia, os dois olhos, no mesmo ato cirúrgico,
e implanta, quando possível, a estrutura ocular, existem lentes longe de perto. Então, os sessentões ficam enxergando melhor do que os filhos quarentões. Quem tem diabetes vai precisar fazer essa cirurgia muito mais cedo que os demais que não possuem diabetes, que não têm diabetes? Excelente pergunta. Na realidade é o seguinte, os diabéticos precisam ter um controle na parte oftalmológica muito grande. Eu estou há 3 anos. Eu estava te mostrando aqui a retina, né? Você vê que tem esses vasinhos aqui. Então imagina o seguinte, existem órgãos no corpo que dali o sangue não vai para lugar mais nenhum. A gente chama isso de circulação terminal ou microcirculação. Esses vasinhos assim são tão finos quanto um fio de cabelo. Então você lembra que do coração sai um grande vaso chamado aorta. E a partir disso vai tendo as ramificações. Então quando chega nos olhos e nos rins, não tem para onde ir. Então o diabetes é uma doença que tende a destruir a parede desses vasos. Ora, se o sangue rico em oxigênio não chega com um fluxo adequado, as células que dependem de oxigênio morrem. Então, o diabético precisa se preocupar na oftalmologia com catarata mais cedo. Existe uma catarata clássica, vou até te mostrar aqui para você saber. Essa daqui, ó. Você vê que a lente ela tem uma parte anterior e uma posterior. A anterior está bem transparente e a posterior está opaca. A gente chama isso de catarata subcapsular posterior. É bem clássica do diabético. Então, normalmente, em ambiente claro, como a pupila fecha, quando a luz entra, bate bem aqui. Então a pessoa não enxerga muito bem no claro. Aí em ambiente mais escuro, à noite, a pupila dilata um pouquinho e a área que não está opaca fica permissiva à entrada da luz. Então tem pacientes que gostam mais da noite, né? Notívagos por esse sentido. Mas o glaucoma que eu comentei agora e outro detalhe importante, que é muito comum no diabético, descontrolado e por muito tempo de doença, são as hemorragias na retina, é a retinopatia diabética, que pode ser uma fase bem inicial e uma fase mais avançada, que infelizmente pode combinar com cegueira. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu vou deixar as suas redes sociais aqui para que as pessoas saibam onde procurá-lo, se quiserem fazer perguntas. Vou deixar também o endereço da Vision e deixar a sua especialidade aqui, porque às vezes a gente quer um profissional. É importante que a gente consulte com um profissional que seja capacitado. O senhor faz parte de uma sociedade, a Oftalmologia Brasileira de Oftalmologia, está lá o seu credenciamento, então a gente consultar, às vezes, profissionais que não são especialistas, né? Verdade. É outro problema muito grave também no Brasil, né? Porque às vezes a pessoa começa a fazer um procedimento que não é apropriado, não tem a qualificação, tem uma certificação como a Sociedade Brasileira de Oftalmologia credencia todos os seus profissionais do Brasil inteiro. Então, antes de nós procurarmos o profissional, a gente também tem que saber a qualificação dele. Para toda e qualquer área médica, existe o CRM, que é o registro de médico, e o RQE, que é o registro de qualificação do especialista. Independente da minha área oftalmológica, se você precisa de um especialista, entre no site do Conselho Federal de Medicina, que você localiza a sua região e vai saber quais são os médicos que são registrados naquela especialidade. Esse é o caminho. Em relação à nossa atuação aqui, eu sou sócio proprietário da Vision Clínica de Olhos. O grupo Vision envolve a própria, no Milênio, a Vision Clínica. Existe ao lado da Vision Clínica a Vision Lens, que a gente emite serviços e vende lentes de contato. E também, mais recentemente, não sei se você já ouviu falar, o mesmo grupo, nós reformamos e inauguramos o Day Hospital Vieira Alves. Ali é para paciente premium de outras especialidades para cirurgias de curta permanência. Chegou, faz lá sua cirurgia de vasectomia, não vai para ambiente hospitalar, carregado, chance de infecção praticamente zero. Você vai lá, faz a sua cirurgia de manhãzinha, sai no final do dia. E aí a gente está estendendo isso para algumas cirurgias plásticas, cirurgias de otorrino, cirurgias por vídeo. Eu mesmo me submeti recentemente lá por uma cirurgia de vídeo, que estava com hérnia inguinal, aproveitamos e fizemos uma laparoscopia.
Eu atendo na Vision Clínica de Olhos, porque lá é o serviço que contempla as consultas oftalmológicas, os exames oftalmológicos e as cirurgias oftalmológicas. Rede social mais ativa, Instagram, @drcavalcante com IJR. Obrigado. Obrigado, doutor. Daqui a pouco retorno, tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. É isso aí. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Não deixe o seu filho brincar com o perigo. A Prefeitura de Manaus alerta para a importância da vacinação infantil. Desde o nascimento até os 14 anos de idade, são mais de 18 vacinas que precisam ser tomadas no tempo certo. Saúde não é brincadeira. Procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e vacine as crianças. Para saber mais, acesse censa.manaus.am.gov.br. Se tem vacinação, tem trabalho da Prefeitura de Manaus. É pé de piche ou pé de lama? Mano, depois da parceria que o governo fez pra asfaltar Manaus, é só pé de piche. O melhor de tudo é que agora o Asfalto Amazonas tá levando asfalto pra tudo que é canto. E já tem obra em mais de 30 municípios. Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo logo vai estar aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ô pé de piche. Eu estou voltando com o programa em comum hoje, sábado, né? E recebendo um grande amigo aqui. Eu tenho muito carinho pelo Orsini Júnior, porque eu tenho coleções de pérolas que ele já produziu em comentários inteligentíssimos. Então, cada comentário que o Orsini faz, eu extraio muita inteligência, muita coisa que vão me nortear aí a vida. Porque a gente, observando bem, Orsini, a gente aprende com cada pessoa, né? A gente aprende com uma criança, a gente aprende com as pessoas no dia a dia. E eu tenho muito prazer em conviver durante anos com você, desde quando você era menino, porque eu vou fazer 60 anos ano que vem, você ainda é muito menina na minha frente. Nem tanto, 51 eu tenho, não, só 51, então. E eu fiquei muito feliz de saber que você faz parte dessa equipe de transição do novo governo. Nós não temos, eu não tenho partido, o programa não tem partido. O programa é Brasil, acima de tudo, e nós queríamos ouvir uma avaliação sua em relação ao turismo brasileiro. Obrigado por estar aqui conosco. A gente vai fazer uma avaliação geral do turismo brasileiro, depois a gente vai chegar à Amazônia. Eu queria, Orsini, que você avaliasse como está a situação do turismo brasileiro em relação aos demais países da América Latina. Porque nós perdemos ou ganhamos, o que aconteceu com a pandemia? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você, prazer, obrigado Marco Belém, que é sempre aquele homem do backstage, que faz tudo acontecer. E eu sei que você é essa pessoa também inteligentíssima, que faz boas perguntas e que conduz o programa de forma maravilhosa. O melhor do bate-papo é quando ele, como você diz, como ele é inteligente. Eu gosto disso. A gente disso. Troca informação. Como se a gente estivesse no alpendre, como falaria o Zenaldo. Né? Como a gente fala do alpendre, né? No alpendre. Um beijo ao Zenaldo, um beijo a todos os nossos amigos contemporâneos e amigos amazônicos aí. E o Zenaldo eu gosto quando ele faz a flecha. Eu acho que ele é um dos grandes divulgadores do turismo com a flecha, né? Flecheiro do Amazônia. Mas, Julinho, olha lá. O turismo no Brasil, eu acho que precisa passar por duas grandes transformações. A primeira é entender que turismo não é despesa. Porque quando você tem outras pastas,
você tem algumas despesas correntes, ou seja, são dinheiros que você gasta que não voltam para a população. Retorno, né? O retorno é o serviço. A exemplo da saúde, educação e tantos outros serviços sociais que a gente tem, claro que o retorno é social. Mas para que esse retorno social aconteça, você precisa que a indústria gere tributos, gere impostos, para que você encha o caixa do governo e esse caixa possa distribuir essa renda ou esse serviço. O turismo, diferentemente do que muita gente pensa, é uma indústria de ganha-ganha. A cada $1 investido no turismo, pela Organização Mundial do Turismo, volta-se 3 para a economia. Então, quando um prefeito resolve fazer uma festa que o cachê custa 500 mil do artista, e erroneamente algumas pessoas acham que aquilo é uma despesa, não é despesa. Porque você está ali numa cadeia de gente. Tem um retorno? Que tem retorno, claro que tem. Claro que tem, é só você ver o retorno que dá o Carnaval do Rio de Janeiro. Sim, o retorno mas que ele dá, é profissional, né? Ele é o retorno que dá Parintins. Nós estávamos acabando aqui nos bastidores conversando sobre Parintins. Parintins, sem o festival, antigamente em Parintins, Júlio, se vivia do boi em pé. Hoje se vive do boi de pano. Parintins era um dos grandes produtores de rebanho, bovino, tinha abatedouro. Hoje, se você for notar, o abatedouro está quase para ir para o fundo. E o que prevalece lá é a Serra da Valéria, é os cruzeiros que param lá para ver os encantos de Bumbá Garantido e Caprichoso. O que seria do Nordeste sem o seu São João? Que no mês de junho agita as férias e que gera milhares e milhares de tributos, de emprego, de renda. Então, a primeira mentalidade do Brasil é entender que turismo é investimento. Turismo é investimento para a nação. Então, a cada R$1 que o Brasil colocar em turismo, seja na promoção, na infraestrutura ou na capacitação, você vai ter 3 vezes o retorno. Esse novo governo tem consciência disso? Tem consciência. Consciência Tem tanta consciência de que quando a gente foi conversar com o vice-presidente Alckmin, que é um dos coordenadores da transição, e toda a bancada parlamentar do turismo, mais o grupo de transição, foi levar um relatório preliminar, que nós já estamos finalizando o segundo, tivemos o primeiro, e neste primeiro relatório nós identificamos que o turismo realmente estava com um orçamento quase que zerado, né, de 19 milhões de reais para investimento em promoção e infraestrutura, porque isso não dá nem para começar a fazer turismo. Ele disse, não, mas espera aí, São Paulo tem pelo menos 500 milhões, só a capital. Então tem alguma coisa errada. Então o governo é consciente, e principalmente o vice-presidente Alckmin, que passou pelo governo de São Paulo, passou por toda aquela pujança de turismo corporativo, porque não se iluda, São Paulo vive de turismo. Com certeza, o turismo de negócio, o turismo eventos, de eventos. O carnaval em São Paulo, as pessoas a própria praia, pensam que o carnaval em São Paulo é lucrativo. Quando você tem, Júlio, um executivo que sai de Manaus ou que vem de São Paulo para Manaus, você acha que ele é um executivo. Não, ele é um turista. É um turista porque desde a hora que ele sai de casa até a hora que ele retorna para o seu lar, ele tem que usar transporte, ele tem que usar alimentação, ele tem que usar hotelaria, ele tem que usar serviço de guia, às vezes ele tem que usar o serviço de coworking, ele vai ali, antigamente se ia, né? Hoje é o coworking, mas antes era na lan house, vai lá fazer, ou ele vai no escritório, ou seja, ele tem uma cadeia de serviços em volta dele, porque ele está fora do domicílio, né? Então ele saiu da casa dele, ele tem que ter todo aquele aparato. Ele faz uma visita turística, ele é um lugar que muitos deles, como é aqui no Amazonas, eles saem do seu horário de trabalho, 6 horas da tarde, vão tomar uma. Vão visitar. Tomar uma, é bem parintinense, né? É bem parintinense. O Bar do Armando, você chega lá, tá cheio de gente. Tanto assim é também na Orla, tanto assim é o happy hours nos bares do Rio de Janeiro, nos Arcos da Lapa, né? Então, a grande pujança da indústria do turismo é 15% do PIB mundial. Então 15% do que o mundo produz é turismo. E no Brasil isso se reduz a 2%. Quais são os principais emissores de turista para o Brasil? Olha, continua sendo os Estados Unidos? Continua sendo os Estados Unidos, mas a Espanha e Portugal estão muito bem. Estão crescendo porque os portugueses e os espanhóis estão descobrindo o Nordeste brasileiro. Os japoneses continuam asiáticos muito na Amazônia, muito silenciosamente. O turismo asiático na Amazônia é forte, tanto o coreano quanto o chinês, quanto o japonês, vem muito, mas ele é silencioso. Assim como o asiático é discreto, né? Ele vem, não faz muito barulho, mas é muito bem. E tem um mercado que está ávido pelo Brasil, que é o mercado árabe. Agora com a Copa do Catar e com várias empreitadas aí que foram feitas. Eles redescobriram o Brasil turisticamente. Eles estão muito interessados em vir ao Brasil, entendeu? Então, essa ponte
Catar Brasil, Arábia Saudita Brasil, Emirados Árabes Brasil, isso está bem forte. E nós temos a migração árabe. Então, você vai em São Paulo, você tem culinária árabe, você tem comunidade árabe, você tem tudo. Então, eles estão muito fortes e querendo vir ao Brasil. Falta para nós, realmente, melhoria forte na logística. Na hotelaria, principalmente, não é, Orsini? Eu acho que, se formos falar em termos Brasil, vamos falar em termos Brasil, a pandemia, ela causou um grande problema para o turismo. Nós fomos a primeira indústria que se abalou e fomos a última a receber uma ajuda. Nós não tivemos, como outros setores, dinheiro a fundo perdido. O nosso dinheiro todo foi de empréstimo e esse empréstimo a gente está tendo que pagar. Eu mesmo agora estou pagando um empréstimo na empresa que, por tentar sobreviver, mantive 6 meses a empresa funcionando sem serviço. A emissão de bilhete ficou zerada. Todo o processo de hotelaria ficou zerado. Então você não saía de casa, você fez o lockdown. E o turismo não recebeu esse dinheiro de volta. Entendeu? Então, o que precisa no Brasil é investimento no turismo nessas 3 áreas. E se a gente tiver esse investimento, volta 3 vezes o dinheiro. E volta mesmo. Você pode prestar atenção que os cases são altamente comprobatórios. Orsini, você acha que além de Parintins e Presidente Figueiredo, que tem os apelos turísticos muito fortes, né? Existem outros municípios do interior do estado vocacionados para o turismo que a gente pode explorar cada vez mais? No Vairão tem os botos, né? Tem a história do mergulho com os botos que os ecologistas criticam muito. Vamos ser rápido, né? Que eu sei que você é dinâmico no programa. Então vamos começar lá no Alto Solimões. Tabatinga, cidade fronteiriça. Tem turista indo e voltando. Não tem opção, né? De turismo. Né? Eu estive lá em Tabatinga este ano. A cidade, depois das 9 horas, 10 horas, fecha. Né? Parintins, que não é tão movimentado quanto Tabatinga. Também fecha. Mas, pelo menos, o comércio de bares, restaurantes e tal, fica aberto até mais tarde. A Avenida Amazonas... durante o festival folclórico, não, né? Mas fora do festival, Júlio. Também fica aberto. Também né? fica. Eu não tenho esse conhecimento. Mas vamos lá, Tabatinga, Benjamin, Atalaia, ali é tríplice fronteira. Eu então você tem os 3 municípios. Você tem turismo de aventura, você tem turismo de pesca esportiva, você tem turismo de pesca de linha de fundo, que é aquele peixe surubim, filhote, aquelas coisas que o asiático gosta muito de pescar. E você tem do outro lado um aeroporto muito bom, que é o de Letícia. Muito excelente. Que é internacional. Então ali pode ser uma entrada muito forte para dentro do Amazonas, correto? Você tem o chileno, o turismo da América Latina, claro, dos turistas. Porque a Amazônia, mesmo da Europa, a Amazônia né? colombiana, Sim. A Amazônia boliviana, a Amazônia peruana, ela é diferente da nossa Amazônia. Se você vai no Peru e vai na floresta do Peru e vai na floresta daqui, é diferente. E você tem esse turista que entrou por Lima, que ele pode muito fácil chegar em Letícia e entrar por ali. Então, é uma capital fantástica. Nós temos aquela região. Você vem aqui para o Rio Negro, você tem São Gabriel, que pode ser muito forte no etnoturismo, são 27 etnias de indígenas. Você tem o Pico da Neblina. Se você andou vendo o noticiário, o índio, que era praticamente trabalho escravo nos garimpos da região do Alto Rio Negro, ele se transformou agora em guia para levar as pessoas para caminhar e chegar até a metade lá do Pico da Neblina. Então as pessoas vão para fazer contemplação da natureza. E o índio de 600 reais, né? De 600 reais que ele ganhava por mês, passou a ganhar 600 reais por semana. Você tem Santa Isabel e Barcelos, que é a meca, hoje em dia são a meca da pesca esportiva no mundo. Os pescadores, né? Que é a ilusão de achar que porque o pescador não fica em Manaus, não deixa dinheiro no Amazonas. Você não sabe quanto o pescador gasta por dia de combustível, de comida, de hotelaria, de gente que tem que ter nos barcos, de pessoas que tem que ser guias. E outra, interioriza o desenvolvimento, porque ele deixa dinheiro lá na cidade, certo? E além de deixar tributo no cofre estadual. E ele fortalece a economia do município, da região. Barcelos, né? Foi feita a reforma do aeroporto, mas precisa que o aeroporto seja balizado, porque é impossível a gente não pousar mais à noite, não decolar à noite na Amazônia. Nós não estamos mais no século XIX, nós vamos para o século XXII daqui a pouco. E parece que a gente ainda está no século XIX, que não tem como iluminar a pista do aeroporto. Que iluminava com faróis de carro, né? E isso não existe mais, né? Não pode. Aí você vem para cá, para Novo Airão, Rio Negro, tem praias anavilhanas. Nós temos um turismo de sol e praia aqui que não perde. A gente não perde de Santarém, a gente não perde de Alter do Chão, a gente não perde para o Caribe. Aí você vem mais para baixo, você tem Coari, Tefé, toda aquela região muito rica em lagos de pesca. Você tem uma região também que tem turismo de aventura, turismo arqueológico. Você pode fazer turismo aqui para baixo, na Baranda de Humaitá, Labra. Você tem trilha, você tem expedição. As pessoas, elas querem viver a experiência amazônica.
Elas não querem vir para cá e encontrar Dubai, não, Júlio. E, aliás, era isso que eu ia te perguntar. Existe uma proposta de criação de uma Secretaria de Turismo para a Amazônia, né? Que o governo Lula pretende criar, né? Nossa proposta foi o seguinte, dentro do grupo de transição, a gente colocou isso em pauta. Tem lá os deputados, tem lá a Marta Suplicy, o Marcelo Freixo, tem muita gente do turismo nacional que, graças a Deus, a nossa transição está realmente muito seleta, mas muito forte no conceito de pessoas que realmente entendem do assunto. De turismo, né? Então foi notado, e eu expliquei isso muito fortemente, o senador Omar me ajudou muito nessa interlocução com as pessoas, de que o turismo aqui na Amazônia, assim como quase tudo, é diferente. Com certeza. É peculiar. É peculiar. Quando a gente diz que o Brasil ainda está muito atrás de turismo a nível mundial, se o Brasil está 50 anos atrás do mundo em relação a turismo, de uma Costa Rica, de um Peru, de um Canadá, de um México, de um Panamá, nós na Amazônia estamos há 100 anos. Porque a gente não tem... O motor a lenha, agora, né? até a nossa BR-319 é crime. Mas a BR-101 litorânea não é. A BR que passa dentro da Mata Atlântica não é. A BR que corre dentro do sertão não é. E todas essas áreas são biomas de proteção. E a BR que corre dentro do Pantanal? Por que ela é diferente da BR-319? Porque o Pantanal teve uma estrada, causou degradação do bioma? Não, causou exploração sustentável. Então o turismo hoje é a cereja do bolo do Brasil. Porque se a gente quer explorar a Amazônia de forma sustentável, só tem uma indústria que não sobrevive da degradação. Não é a mineração, não é o extrativismo, é o turismo. Porcini, muito obrigado, parabéns aí, eu quero desejar sucesso nessa empreitada aí, nesse novo trajeto, né, que a gente fica... Rumo, né? Novo rumo, né? Novo momento, né? Porque é importante a gente se reinventar totalmente, né? E nós precisamos nos reinventar como exploradores do turismo, como indústria de turismo, como investidores no turismo, né? E eu fico muito feliz em saber que você está lá. Queria fechar você contigo. Você está por lá. Muita gente diz assim, mas a tua família não trabalha com isso, era comerciante. Eu falei, não, gente. Você sabe por que eu sou entusiasta do turismo? Porque quando meu pai e meus tios vieram do interior para fazer loja aqui na capital amazonense, eles vendiam para quem? Para turista. Então era turismo de compra. Então por isso que eu coloco na minha coluna lá, que eu tenho a honra de ter você e o Marco aí, todo mundo como leitor, turismo eu acredito. Porque é fácil acreditar numa indústria que até hoje vem dando certo. E que a gente sabe que pode levar o Brasil a um nível melhor de emprego e renda. É uma indústria, Júlio, que quando o turista chega, o emprego chega na mesma hora. Não precisa esperar construir nada. Quando ele pisa, ele já está gerando emprego. Então é nisso que eu acredito. Eu acho que o governo Lula está muito alinhado com isso. Eu fico muito feliz de estar lá nesse grupo. Agradeço imensamente ao senador Omar e todo o meu partido, o PSD, que me ajudou a chegar lá, me indicando e fazendo reforço de que a gente precisa de um representante na Amazônia e me sinto muito honrado e muito feliz com a tarefa. E pode contar que esse caboclinho aqui vai dar trabalho lá de querer lutar para que a gente tenha um bom turismo na Amazônia. É uma nova missão, não é? Obrigado. Semana que vem tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Até semana que vem.